Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no qual a gente vai começar a construção dos controllers da nossa aplicação a partir desta aula. Então, a gente já fez, né, a configuração dos esquemas da nossa base de dados no MongoDB, já fizemos a construção da estrutura básica, fizemos uma inserção de dados, né, uma população de dados aqui. Também construímos a autenticação do usuário, no caso do usuário, quando eu falo usuário, eu falo da empresa, né, no nosso sistema. Temos o Session Controller, construímos um middleware dentro das rotas para que a gente possa definir quais rotas o usuário tem que estar autenticado e quais rotas não precisará estar autenticado. Então agora nos resta começarmos a trabalhar com a parte dos controllers, que engloba os métodos que correspondem à inserção de dados, seleção de dados, atualização de dados e exclusão de dados. Então, eu vou separar em 3 aulas agora, essa primeira, depois mais 2 aulas, para não ficar muito extensa as aulas e também para a gente poder, né, seguir uma lógica, né, uma construção lógica do nosso projeto. Então, nessa aula a gente vai ficar centralizado basicamente no controller da company, né, que é o nosso esquema company, que se refere à nossa empresa. Então, a gente vai fazer as operações básicas necessárias para ela. E na próxima aula a gente vai fazer do announcement. E na terceira aula a gente vai fazer basicamente as operações relacionadas ao administrador, organizar a estrutura, quebrar em mais controllers e assim por diante. Então, aqui estamos na pasta controllers. Podemos criar um novo arquivo chamado company controller.js. E dentro desse arquivo a gente pode começar fazendo a importação do UP, que a gente utilizou no Session Controller para validar os nossos campos. Então a gente vai utilizar aqui também, né, para fazer a validação dos campos. Então import asterisco as UP from UP. Depois a gente também vai ter a inserção de registros, né, da empresa, e essa empresa vai ter um password, então a gente vai ter que estar criptografando a nossa senha. Então vamos importar o bcrypt, seguindo mais ou menos a mesma lógica que a gente utilizou lá no nosso seed, né, que a gente fez a inserção dos dados aqui com o hash. Então vamos também utilizar o bcrypt aqui, from bcrypt.js. E aí eu vou criar também uma classe company controller. Antes disso, agora a gente tem que declarar a const mongoose, que a gente vai estar utilizando mongoose, que é o ORM que vai estar gerenciando, né, os processos de inserção de dados, atualização, seleção e exclusão. Então, mongoose aqui. E também vamos ter que carregar o model, no caso o esquema, né, na verdade, o esquema da nossa aplicação, que é o company, que se refere à empresa, né? Então, a gente vai estar utilizando também, né, de acordo com o esquema aqui do Mongoose. Então, também tenho que importar company from mongoose.model company. Beleza. Então, com isso, nós temos aqui pronto, né, as importações que a gente vai estar trabalhando nessa parte do projeto. Então, da agora em diante, a gente começa a trabalhar, né, com a parte de definir a classe que a gente vai utilizar. Só que eu vou fazer uma pequena mudança. Em vez de usar o const company, eu vou fazer um import aqui do company from company. Então, vou fazer um import company from schemas company. Então, eu vou importar aqui, na verdade, em vez de trabalhar com o const ali, vou importar o company, que fica melhor. Beleza. Agora a gente tem que começar a trabalhar com a nossa classe. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada company controller. Company controller. Nessa classe eu vou ter os métodos que eu vou estar utilizando para inserir dados, listar, etc. Então, o primeiro deles vai ser async e insert, o nome dele, tá? É um nome que vocês podem estar escolhendo, pode ser gravar, registrar, enfim, né, create, store e assim por diante. E aí eu vou ter um req e um res, uma requisição que eu vou estar recebendo, uma resposta que eu vou estar emitindo. Após isso, eu começo a definir o esquema que eu tenho que validar, né, no mesmo formato que a gente trabalhou aqui, ó.
no CNPJ, password hash, então também vou estar fazendo o mesmo processo aqui, const schema igual a yup.object, e esse object vai ter uma forma, um shape, né, que vai ser definido por estes elementos. CNPJ, que é o nosso primeiro elemento aqui, né, então aqui seguindo a lógica do schema, ó, esses daqui, mesmo nome, né, então CNPJ, e esse nome eu vou ter que colocar lá, quando eu enviar a minha requisição vai ter que ser igual. Ele vai ser um número e vai ser um campo obrigatório. Beleza, vamos para o segundo. O segundo é o corporate name, que vai ser um yup string required e com tamanho máximo 100, seguindo a lógica que a gente colocou aqui, ó, 100 no máximo. Beleza. Vamos copiar aqui, vou copiar isso daqui, vou colar aqui embaixo várias vezes e vou modificando. O próximo é o name, então eu vou ter aqui o name, ele também vai ser uma string obrigatória, tamanho máximo 100. O próximo é o email, que ele vai ser uma string required, tamanho máximo 100, e ele vai ser do tipo e-mail, para saber que tem que estar no formato de um e-mail. Beleza. O próximo é o password hash, que vai ser uma string, vai ser obrigatória, tamanho máximo 8 e tamanho mínimo 6. Tá? Então, a minha senha vai ter que estar entre 6 e 8 caracteres. Aqui a gente começa a trabalhar, então, até eu vou deletar o resto aqui que eu tinha copiado demais, na verdade. Eu vou ter agora o address, e aí a gente tem que ter um certo cuidado aqui, porque o que acontece? Ó? O address, ele vai vir, ter dentro dele o street, zip code, city e state. Então, como é que eu faço isso no Yup? Eu vou criar um novo object aqui, então. Eu vou criar um novo object, ó, vou deletar tudo aqui, ó. Eu vou inserir a vírgula aqui, address, e aí em vez de eu colocar Yup, string, ou colocar direto aqui city, eu não posso colocar, por exemplo, aqui city, zip code direto, porque ele está dentro do address, eu vou estar enviando lá dentro do address. Então eu quero colocar aqui, por exemplo, yup.object.shape, e aí eu abro novamente parênteses e chaves, e aí sim eu continuo a declaração dentro dele aqui, ó, dentro dele aqui. E agora esse daqui é o nosso street, que é uma string required, tamanho máximo 100. Não tem mínimo aqui. Beleza. Além disso, eu vou ter mais 4 elementos aqui, propriedades, que é o zip code, city e state. O zip code ele é do tipo number, então vai ser required, não tem um tamanho máximo aqui. O city vai ser uma string required, tamanho máximo 50. E o state vai ser string required, tamanho máximo 2, que a gente já vai trabalhar só com a sigla. Eu terminei de fazer o address dentro dele aqui, ó, fechou aqui, vírgula, e aí faz a mesma coisa para o telephone, que eu vou estar trabalhando com 2 aqui dentro. Ó. Então, telephone, eu faço a mesma coisa aqui e também fecho aqui. Ó. Então, também fecho aqui. Beleza. Aqui dentro eu vou ter, então, telephone. Na verdade aqui, né, fora, telephone. E aí eu vou ter commercial telephone e cell phone. Commercial phone e cell phone. Beleza. Aqui vai ser number. E aqui embaixo também vai ser um number. Então aqui é number, aqui é number. Ele vai ser campo obrigatório em ambos, tá? Na verdade o cell phone vai ser campo obrigatório, a gente tinha posto, tá certo? E aqui o tamanho máximo também, a gente não vai estar trabalhando aqui com o tamanho máximo. Eu tinha posto eles como number, então não preciso colocar aqui tamanho máximo. Beleza, aqui e aqui já tinha required, fechou. Então, tá certinho aqui, certinho aqui. Quais os outros dois que nós temos?
admin e active. Só que o que acontece? Estes dois, por padrão, eles já têm o valor default falso para admin e para active. Então, o usuário, né, a empresa que estivesse cadastrando o nosso sistema, nossa aplicação, ela não vai ter a opção de dizer se ela vai ser admin e ela não vai ter a opção de se auto-ativar, né, o seu cadastro no seu sistema. Então, a gente vai ter somente estes elementos aqui. Fechou aqui, está pronta o nosso esquema. Agora eu faço exatamente aquilo que eu tinha lá no Session Controller. Vou até copiar aqui, ó, e vou colar, que é um if, verificando se o esquema não for válido, emite a mensagem de erro dizendo que a validação falhou. A partir desse momento, nós começamos a ter que ver alguns detalhes importantes sobre as pequenas regras de negócio que a gente tem na nossa aplicação. Então, quando eu enviar uma requisição, ela vai ter todos esses elementos aqui que eu listei, tá? Eu vou pegar e vou extrair dessa requisição, que vai estar no corpo da requisição, ou seja, vai estar no rec.body da requisição, né? Eu vou extrair dela dois elementos que eu vou precisar utilizar aqui, que é o CNPJ e o password hash. E aí eu vou extrair do corpo da requisição. Esse rec.body vai ter todos esses elementos, eu estou extraindo dele CNPJ e password hash. Beleza. Então o que acontece aqui agora? Agora eu vou fazer uma busca para verificar se o CNPJ existe e também verificar se a senha, né, a senha no caso, fazer o hash da senha. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou fazer exatamente essa busca aqui, ó, essa mesma busca aqui eu vou fazer, ó. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó. É a mesma busca, ó, eu vou buscar se existe um CNPJ já cadastrado. Por quê? Porque eu não quero que existam dois CNPJs iguais no meu esquema company. Então, ele vai buscar se existe um CNPJ. Se existir um CNPJ, ele vai fazer o quê? Ele vai preencher aqui. Então, eu vou tirar essa exclamação porque agora eu quero o efeito contrário do que eu fiz no Session Controller. Ó. Eu quero verificar se existe. Se existir, eu vou retornar uma mensagem para a empresa que está se cadastrando. Company already exists, por exemplo. Por quê? Porque eu não quero ter uma empresa com dois CNPJ, duas empresas com o mesmo CNPJ. Então, se ele achar, ele vai preencher e logo se vai estar preenchido aqui, ele vai entrar aqui. Se ele não achar uma empresa com esse CNPJ, vai ficar vazio, ele não vai entrar aqui e vai continuar a execução do processo. O que eu vou fazer agora? Agora eu venho a parte no qual eu vou pegar a senha que a empresa está cadastrando, então eu vou armazenar ela já criptografada. Então eu vou pegar aqui, ó, rec.body.passwordhash, que é nada mais do que eu acessar aqui esse elemento aqui, ó, password hash, que está no corpo da requisição, rec.body.passwordhash, então tá aqui. Estou acessando ela e vou dizer que ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual lá ao wait, porque eu tenho que esperar terminar essa criptografia, não posso seguir a execução, no qual vai ter bcrypt.hash password hash, 8 saltos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criptografando a minha senha, essa senha que eu já tinha retirado daqui, ó, do corpo da requisição, que na realidade é a mesma coisa, se eu fosse colocar esse código aqui, ó, seria a mesma coisa, tá? Então, eu já tinha retirado aqui e estou colocando ela aqui e estou substituindo o valor dela, ó. Então, estou substituindo o valor, no final das contas, desse elemento aqui que eu tinha pego, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando o password hash, que é, por exemplo, 1234, estou criptografando, né, vai ficar aquele monte de letras e números, e estou salvando ele atualizado aqui, né, estou atribuindo a ele esse novo valor da senha criptografada. Então, se eu já sei que não existe nenhuma empresa com o meu CNPJ, se a minha validação deu certo, e se a minha senha deu certo, foi criptografada, basicamente falta o quê? Basicamente falta eu solicitar que ele faça a inserção dos dados no esquema lá, na collection do MongoDB, na nossa base de dados. Então, eu vou colocar await company.
Qual o comando que eu uso para fazer a inserção de dados? Create. E aí esse create eu vou passar o quê? O rec.body, que contém todos estes dados que eu passei, sendo que o password hash ele já foi atualizado no meio do caminho aqui, com a senha no formato criptografado. Se der tudo certo, ele vai me retornar aqui o resultado disso, e eu vou dar um return res.json, company data, ponto e vírgula. Beleza, fechou. Agora, falta o quê? Falta eu vir aqui nas minhas rotas, fazer o import desse company controller. Então, import company controller from ponto barra app barra controllers barra company controller. E aqui dentro eu fazer a criação do post da empresa. Então, aqui eu vou ter antes da autenticação. Por quê? Porque para uma empresa se cadastrar no meu sistema pela primeira vez, ela obviamente não vai ter um cadastro. Então, eu não posso solicitar que ela se autentique para fazer o cadastro dela. Então, ela tem que se cadastrar primeiro. Vai ser, por exemplo, barra company aqui, barra company. E aqui vai ser company controller.create. Insert. Ponto insert. Aqui, ponto insert. Deixa eu ver se ele achou aqui. Achou, beleza. Por que ele não está mostrando aqui, ó, o insert ainda? Ó? Não está mostrando o insert. Porque eu não fiz ainda o processo de exportar a minha classe. Ó. Então, para mim poder visualizar isso lá, eu tenho que fazer o export default new company controller, exportando a classe que contém todos esses métodos aqui. Se eu vim aqui agora, ponto, já apareceu o insert para mim. Agora sim, tudo certo, beleza. Vou rodar minha aplicação, vou colocar aqui um yarn app, se eu não me engano, yarn app, vamos ver se deu tudo certo. Tudo certo, beleza, rodou certinho. Agora vou vir aqui no Insomnia e vou criar uma request para o nosso company. Vou colocar aqui insert do tipo post e aqui vai ser, por exemplo, JSON. Aqui em cima eu vou ter localhost 3000 barra company, foi isso que eu coloquei lá, company, isto. E aqui dentro eu vou ter os dados, né, que eu vou estar trabalhando do nosso company. Eu posso também já pegar, por exemplo, eu posso pegar aqui como base e depois só trocar aqui no nosso company. Posso copiar isso aqui tudo, menos o admin e o active, que a gente não vai utilizar. Vou copiar do CNPJ até o fim do telefone. E posso vir aqui e colar, e aí eu só vou ajustando aqui, né, os nossos dados. Beleza. Estou colocando aqui, tem que estar entre aspas duplas aqui, né, todas as nossas propriedades. Colocando aqui, e aí eu vou ter que mudar os dados, pelo menos alguns deles, para a gente poder diferenciar lá na nossa base de dados. Então, vamos ver aqui, fechou aqui, beleza. E aqui deu certinho, deu vírgula. O que ele está dando aqui? Got undefined administrator. Tá. Aqui e aqui. Beleza. Então, vou trocando aqui também, aspas duplas, e vou colocando todos os dados que eu necessito aqui. O que acontece? Eu tenho que ter um cuidado agora para que a gente não tenha, né, dois CNPJs igual. Na verdade, o meu sistema já vai estar tendo esse cuidado, então eu tenho que ter um cuidado na hora de eu inserir. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Esse admin não vai ter, né? Vai ser uma senha, por exemplo, teste. E aqui vai estar entre aspas também. E aqui também vai estar entre aspas duplas.
Aqui fechou também aspas duplas. Já fechou tudo. Beleza. Temos aqui também, deixa eu ver o que ele está dando aqui no address, street, zip code. Vamos ver onde é que eu esqueci aqui. No address, not found. Aqui, tá. Aqui, fechou. Tudo verdinho e amarelo. E azul aqui, o roxo, na verdade. Bom, coloquei todos os dados iguais aqui. Estou com todos os dados iguais. Deixar essa vírgula aqui, beleza. E essa vírgula aqui, beleza. E esta vírgula aqui também. Agora sim. O que acontece? Eu tenho que agora pegar e dar um send para enviar. Eu vou usar o mesmo CNPJ ó, que eu tenho aqui já para mim fazer a validação se ele vai permitir eu cadastrar dois CNPJ. Vou dar um send. Ele já deu algum problema lá. Vamos ver que problema ele retornou para nós. Ó. Vou vir aqui, vou ver que problema que ele retornou. UpObject.shapes not a function. Vamos ver o que deu lá do Up, que ele deu algum erro que a gente não visualizou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui o que a gente tem. Aqui, ó. UpShape, UpObject. Vamos ver aqui onde é que eu esqueci alguma coisa. Required, UpString, required, tudo certo. Required max. Vamos ver aqui para baixo. Password hash, ok. Vamos ver se onde é que podemos ter esquecido algo. Tem que ter o parênteses em todos aqui. Aqui está certo. Aqui está certo. Address, UpObject, shape. Aqui eu fechei, tá? Aqui eu fechei o shape, ó. Então aqui, na verdade, fica só um. E ele fecha aqui embaixo. Aqui também aconteceu a mesma coisa e fechou. Beleza. Então, ajustei. Vamos ver se agora ele vai. Vou dar um send. Validation fails. Vamos ver o que ele está dando de validação errada. Address com 2 S. Já vi aqui, ó. Address com 2 S. Vou tentar novamente. Validation fails. Vamos ver onde é que pode ser que tenha mais erros. CNPJ 1 a 8. Corporate name máximo 100. Está aqui. O name, o e-mail, o password hash. Password hash está com 5, então teste 1, 2, 3. Vamos ver se ele vai dar um send agora, validation fails ainda. Então, tem 2, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Aqui dentro eu tenho RS, Santa Maria, o zip code, number e o máximo 100. E o telefone, eu tenho aqui o number, commercial telephone. Commercial phone eu botei aqui. Então, como é que eu coloquei lá no meu esquema? Vamos ver aqui. Commercial phone, cell phone. Beleza, então eu vou colocar aqui commercial phone, cell phone e telephone aqui. Commercial phone aqui. Ok. Vou dar um send. Company already exists. Então, depois que a gente arrumou os errinhos, até foi bom acontecer, porque daí já viu que a nossa validação estava funcionando. Deu erro porque já existe esse CNPJ. Então, vou colocar aqui teste, teste, teste. E aí por diante, né? Teste em todos. Vou colocar aqui teste. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vou mudar o CNPJ para 55 aqui, vários, send, deu certo. ID aqui, vamos ver se ele vai atualizar aqui, beleza. Vamos ver, retornou para nós o nosso ID automático, CNPJ, o nome da corporação, o name, o e-mail, o password hash, o address, o telefone e created e updated at, que ele faz automaticamente essa criação. E o nosso admin e o active falso como padrão. Se eu vim aqui, tá aqui o ID, tá aqui o admin e o active, CNPJ, tudo certinho, o address, o telefone e o created e updated at. Então, perfeito, se eu der o send, ele vai dizer que já existe, nossa inserção está funcionando com sucesso. Beleza, então, primeira parte a gente já fez, já criamos a nossa inserção da empresa. Agora a gente vai fazer a parte de
listar as empresas que eu quero que fique somente com o uso do admin. Então, aqui eu não vou ter que mudar nada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo método, que é async index rec res, e aí eu vou colocar aqui const page, porque eu vou fazer uma paginação, rec.query. Vou colocar aqui também, na verdade, const page igual a 1, e vou colocar aqui também const company data igual a await company ponto paginate. E aqui dentro eu coloco a passagem dos parâmetros. O primeiro é vazio e o segundo a gente coloca page limit igual a 5 sort aqui embaixo, já explico name, sort name ASCII e select CNPJ, espaço name, espaço e-mail, espaço telefone, ponto commercial phone. Beleza. Então, temos aqui, após isso, o nosso, aqui fecha, então nós temos o nosso return res.json company data. Show de bola. Aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui? Primeiramente, eu declarei, deixa eu só ver aqui que ele está dando erro, porque aqui não tem vírgula. Não, beleza, não temos vírgula aqui, fechou. Aqui eu declarei, então, uma constante chamada página, porque na query eu vou estar enviando aqui no index, posteriormente, aqui, ó, vou criar um index aqui, ser do tipo get, eu vou ter aqui localhost company, e eu vou estar enviando na query, que é aquele sinal de interrogação, page igual a 1, por exemplo. Ó. E aí, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar na query o page igual a 1. Então, se eu não passar nenhum valor no page, ele vai, por padrão, colocar que a gente está na página 1 da listagem dos nossos registros. Se eu colocar a página 2, por exemplo, ele vai colocar aqui que o page vai ser igual a 2. E onde é que está vindo esse page? No rec.query. Posteriormente, eu vou ter const company data igual a company, que é o nosso esquema, né, que a gente tem aqui, nosso esquema, e eu estou solicitando que seja feita a paginação. Então, em um primeiro momento eu não tenho nenhuma query para passar aqui, é simplesmente vazio, e no segundo momento eu coloco as opções. Eu quero dizer que vai ter a página tal, né, ele vai estar na página tal que eu estou solicitando, por exemplo, no caso aqui eu estou solicitando o page igual a 2, então aqui vai ser page 2. Eu estou dizendo que vai ter um limite máximo de 5 registros por página, então cada página ela vai mostrar 5 registros no máximo, e aqui eu estou dizendo que a ordem em que eu quero que os registros sejam mostrados é em ordem alfabética, de acordo com o nome, com o atributo, propriedade e nome. E aqui eu tenho um select que me diz o seguinte: eu não quero trazer todos estes atributos aqui. Então, eu quero trazer somente alguns. Como é que eu faço isso? Select 2 pontos e eu coloco o nome aqui de cada uma das propriedades. Ó. E se eu tiver uma propriedade que eu tenho dentro dela outras propriedades, então eu tenho, por exemplo, o telefone. Como é que eu faço? Telefone.commercial phone aqui, ó. Telefone.commercial phone. Beleza. Então, com isso, eu vou ter certinho a nossa listagem de dados, ele vai preencher aqui e vai me retornar no formato JSON. Falta eu fazer o quê? Falta eu fazer a minha rota. Routes post get barra company, e aqui dentro, em vez de ser session controller, vai ser company controller.index. Beleza, se eu vim aqui agora, está rodando a minha aplicação, se eu acessar,
já retornou para nós. Ó. Então, o que ele está retornando? Ó? No MongoDB, ele retorna diversas opções, aqui diversas informações, aliás, para dizer ó, qual página que eu estou, página 2, qual o total de páginas 1, quanto que eu tenho de limite de registros por página 5, se tem uma previous page ou não, se tem uma next page não, se tem previous page é a página 1, se tem a next page seria null, que é isso eu posso utilizar depois lá no meu front-end para me fazer a paginação. Se eu colocar a página 1 aqui, ó, ele vai mostrar para mim o ID, administrator, teste e assim por diante, tá? Então, o que que acontece? Ó? Eu estou mostrando aqui o registro do ID administrator, ele diz que tem um total de 2 docs. Vamos só ver o que que aconteceu, que ele não está mostrando o outro registro aqui. Deixa eu só ver uma coisa que eu acho que eu sei o que que aconteceu. Aqui foi commercial telephone. E aqui, deixa eu mudar aqui, edit, porque ficou errado aquela hora, commercial phone. Para ficar igual aqui, que eu até tinha posto errado aquela hora. Commercial phone, commercial phone, commercial phone, commercial phone. Beleza, vamos ver aqui. Trouxe o primeiro registro, administrator, o ID. A princípio ele trouxe tudo certo, vamos ver só porque que ele não está listando os demais registros aqui. Company, Company Controller Index, e aí aqui, deixa eu tirar esse page 1, vamos ver se tem alguma coisa a ver com isso, se ele está aqui incomodando por isto, não, vamos botar o send aqui, limit 5, total docs 2, e ele me trouxe um doc aqui, ou 2, ou eu estou olhando errado, não, estava olhando errado, agora que eu fui ver que eu estava olhando errado, perdão, não tinha visto aqui. Teste e certinho. Deixa eu voltar aqui. Page 1. Tava certo já. Eu tô bloqueando aqui. Deu certo. Tava tentando achar um erro, não existia. Vou até voltar aqui. Page 1. Beleza, beleza. Então, aqui, ó. Ele trouxe para nós o primeiro registro, tá aqui. E ele trouxe para nós o segundo registro. E teria mais registros se a gente fosse ter, né, outras inserções. Se eu colocar a página 2... Como são 5 por páginas, eu só tenho 2 ao total, não tem nada na página 2. Ó. Então, página 1 está aqui os registros, somente aquilo que eu queria trazer, CNPJ, name, e-mail e o telefone comercial da empresa, tá? Telefone comercial da empresa. Show de bola, funcionando a nossa listagem, mas agora ela está ainda sem eu necessitar estar autenticado no sistema. Eu quero que seja somente para o administrador e eu quero que tenha autenticação no sistema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui, vou tirar esse daqui e vou colocar aqui. Vou tirar o teste e vou colar aqui. Ó. Beleza. A partir desse momento, ele tem que estar autenticado no sistema. Vou fazer a autenticação no sistema. Acredito que é aqui. Beleza. Vou prover o token aqui. Vou colocar o token no nosso index aqui, alt, bear token, token. Dá um send, funcionou agora está funcionando, beleza, quando eu estou autenticado. Agora eu quero criar, né, um middleware que me permita que somente o usuário administrador possa acessar esses registros. Então, eu estou com o usuário administrador aqui, eu fiz o session com ele, mas, por exemplo, eu quero que o outro usuário, como este daqui, ó, o segundo, que é o teste, não possa visualizar isso. Beleza, como é que eu faço isso? Eu venho aqui na pasta middlewares, clico com direito, admin.js. No admin.js, eu vou importar o company, que é o nosso esquema, from schemas company. E eu vou dar um export default, async, rec, res, e aí eu tenho next porque é o middleware, né? Então, é o mesmo esquema que eu expliquei lá do middleware do alto. É um function, abre chaves aqui. Então, eu quero saber se o cara é administrador ou não. Se a empresa que está acessando, né, o login que a empresa fez, a autenticação que a empresa fez, essa empresa autenticada ela é uma empresa administradora no sistema ou não. Então, vou colocar const is admin, e aí igual a await company.findById.
Então, esse find by ID, ele faz o quê? Ele vai lá no meu esquema company, então vai vir aqui dentro, e vai procurar com base em cada ID, e vai tentar achar o ID que eu passar. Então, qual ID que eu vou passar? Aquele ID que vocês devem lembrar que a gente disse que estava, disse não, que está no nosso token, ó, que é o REC ID Company, que é o ID da empresa, que é esse aqui, ó, esse daqui e esse daqui, tá? Então, vou dizer que eu vou passar o ID e ele vai procurar, né, eu vou ter um ID aqui, né, da empresa, e ele vai procurar onde é que está aqui, ó, em qual desses é correspondente o ID. Beleza. E aí, eu quero, além disso, saber se, quando eu encontrar a empresa com este ID, então, digamos, passei esse ID aqui, né? E aí ela passou aqui, é esse ID? Não. É esse ID? É. Achei a empresa. E eu quero saber que, além dele achar a empresa com esse ID, ele verifique se o admin é igual a verdadeiro. Ó. Então, quero saber se o admin é igual a verdadeiro. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar uma cláusula a mais, ou seja, eu quero que, além dele achar a empresa, ele também seja admin igual a verdadeiro. Então, em vez de eu usar um OR, eu vou usar um AND. Ponto AND aqui, ó. E esse ponto AND é aquele mesmo que a gente utiliza no select lá no where tal coisa igual a tal coisa and tal coisa igual a tal coisa. Então tem o AND, o OR e o NOT. Eu estou usando aqui o AND. Admin, true. Beleza. Se ele encontrar uma empresa com esse ID, então encontrou a empresa com esse ID, e se essa empresa com esse ID tiver admin como verdadeiro, ele vai preencher aqui. Nesse caso aqui ele encontrou, mas o admin é falso, então ele vai deixar vazio aqui porque não satisfez as duas condições. Então o AND me obriga a satisfazer tanto essa condição de ser esse ID, como essa condição do admin ser verdadeiro. Então, vai ficar vazio aqui. Se está vazio, ou seja, existe nada no isAdmin, eu vou dizer então que return res.status 401.json error only users with status of admin can access this page. Então, deixa eu colocar aqui para baixo. Beleza. Only users with status of admin can access this page. Beleza. E aí ele para por aqui. Então, o que acontece? Se ele não satisfazer as duas condições, aqui vai ficar vazio. Se está vazio, logo ele vai entrar aqui dentro, vai parar a execução por aqui e vai gerar mensagem de erro. Se ele encontrar um admin com esse ID e que seja administrador verdadeiro, ele não vai entrar aqui e vai passar para cá, que daí eu dou um return next para seguir a execução do processo, da requisição. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso vir aqui no routes.js, fazer um import admin middleware, vou dar esse nome para ele, from .app/middlewares/admin. E aí aqui eu vou colocar onde que eu quero que, as rotas que eu quero que sejam acessadas somente por quem é administrador. Nesse caso é essa daqui, ó. Então, por enquanto, ó, se eu der um send, opa, fiz um outro token aqui, vou até copiar esse token novo que eu fiz aqui e vou colocar no lugar desse daqui. Se eu der um send, ele vai mostrar para mim. Vou colocar aqui admin, antes do company controller, admin middleware, vírgula. Então o que acontece? Antes dele vir aqui, ele achou essa rota, vai executar ela. Antes dele executar a listagem dos dados, ele vai verificar se o admin é administrador ou não. Se o cara não for administrador, se a empresa não for administrador, ele vai gerar o erro e vai parar por aqui. Então ele não vai listar isso aqui. Caso seja, ele vai continuar e vai listar isso aqui. Esse usuário que eu fiz a sessão, o login, ele é administrador. Então, mostrou para mim.
Beleza, funcionou essa parte aqui. Agora, vou fazer o login com esta empresa aqui, ó. 2, 4, deixa eu pegar aqui que é mais fácil. Aqui, e a senha, se não me engano, era teste, né? Send, password does not match. Não era teste. Teste 1, 2, 3, tá. Teste 1, 2, 3, send, fez o login com essa empresa. Essa empresa, ela não é administradora. Vim aqui, deletei o token, coloquei o token dessa empresa aqui que autenticou, send, only users with status of admin can access this page. Então, está funcionando, unautorized, estou autorizando que somente empresas com status administrador acessem esta rota aqui. E aí eu posso fazer isso para as demais rotas que eu quero que sejam acessíveis somente por empresas administradoras. Show de bola! Fechou essa parte, vamos para a parte dos details. Agora nos details eu vou ter aqui, vou copiar, ó, vou copiar aqui o index e vou trocar para details. Nos details eu não vou ter paginação, porque vai ser aquela parte em que o administrador, essa aqui também vai ser uma rota que somente o administrador pode acessar, eu vou listar somente um registro, um único registro. Então o que eu quero fazer aqui? Ó? Eu não quero ter o paginate, eu vou ter company.findById, então ele vai encontrar um único registro, um registro único, e aí eu vou ter hack.params.idCompany. Então agora eu estou utilizando a passagem de parâmetros pela rota ali, né, pelo route params. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui na rota, vou copiar e vou colar aqui embaixo. E aqui eu vou colocar barra, ID Company. Então eu estou passando pelo route params um ID Company, que é o valor, né, o ID da empresa. Então aqui eu estou pegando, ó, hack params, esse ID Company que eu acabei de declarar. E aqui vai ser o details. Beleza, fechou? Agora eu vou começar a declarar aqui, né, a seleção do que eu quero de dados. Então eu vou apagar tudo isso daqui. Aqui eu fiz o Find by ID, fechei ele, e agora eu quero dizer quais registros eu quero selecionar. Eu não quero trazer todos os registros da empresa, eu não quero trazer tudo isso aqui. Então eu vou colocar .select, abre parênteses, e aí aqui dentro eu coloco CNPJ, corporate name, e-mail, address, aliás, address eu vou trazer todos e telefone eu vou trazer todos, então vai englobar todos que estão ali dentro e se está ativo ou não. Fechou aqui, ponto e vírgula aqui, fechou. Beleza. Tá pronto. O que eu tenho que fazer como validação? Se eu passar um ID que não existe, então eu vou colocar aqui, ó, se eu passar um ID que não existe, eu vou dar um return res.status 400.json error company not exists. Beleza. Se ele encontrar, retorna os dados. Vamos testar, deixa eu dar um format document aqui para ele ajustar um pouco. Beleza, vamos testar o seguinte, então ele vai me retornar esses dados aqui, ó, sendo que o address ele vai retornar tudo que está dentro do address e o telefone também. Então o select serve para selecionar as propriedades que eu quero. Vou vir aqui, vou duplicar essa rota, details, create, e aqui vai ser barra o ID da empresa. Então eu vou vir aqui, vou copiar o ID da empresa, copy value, ele vai trazer junto o object ID, vou deletar aqui, ó, vou deixar só o number e vou dar um send. Only user with status of admin can access this page, beleza, vou voltar aqui, vou fazer o login como administrador, vou vir aqui, details, opa, aí, beleza, send, show de bola, olha só que legal, address, telefone e os demais dados que eu tinha listado aqui, ó, que eu tinha listado aqui
selecionei as propriedades que eu queria, achou o ID porque está certo. Muito bom. Agora, a gente tem que testar a parte do update. E nesse update, a gente vai ter duas coisas. Então, nessa aula eu vou mostrar como fazer o update e o delete eu vou mostrar na próxima aula, porque eu não quero deletar nenhuma empresa. Eu só vou tirar o ativo dela ou não. Então, eu vou ter dois updates para fazer agora. O primeiro deles é o update em que a empresa que se autenticou, ela vai lá e vai atualizar os seus dados, né, como usuário. E o segundo update é aquele que somente o administrador vai poder fazer, que é tornar uma empresa ativa ou não na nossa aplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no Create, vou Insert, vou copiar todo o Insert, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo. Beleza. Aqui eu vou dizer que é um Update Company, hack_has, e que ele vai receber, né, na atualização todos esses dados aqui, tá? Então, aqui eu vou tirar o required, eu vou jogar com aquela sistemática de que se ele não preencher os dados, significa que ele não quer atualizar. Então, estou tirando o required aqui. Beleza, estou tirando aqui de todos. Vou tirar aqui, aqui, opa, aqui e aqui. Fechou e fechou e fechou. Acredito que esteja tudo certo. Muito bem. Agora, tem mais uma coisa que eu tenho que fazer aqui, tá? Então, aqui eu vou, depois do e-mail, eu tenho o password hash. Nesse caso, nessa página, eu vou estar permitindo que o usuário, no caso a empresa, ela possa estar trabalhando também com a atualização da sua senha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter 3 campos lá. O primeiro deles vai se chamar old password. Então, eu tenho que adicionar aqui um old password. Lembrando que esses campos eles não vão existir no nosso esquema, eles só vão servir para a gente receber aqui, a gente está validando eles, a gente só vai receber eles aqui e não vai enviar no corpo da requisição. Então, eu não preciso estar declarando eles lá no meu esquema do company.js. Então, old password, yup.string, ponto mínimo 6, ponto máximo 8. Então, esse campo vai ser o campo lá no nosso front-end que o usuário vai preencher o seu password atual, tá? O password atual. Aqui vai ser o campo em que ele vai preencher o password novo e aqui embaixo vai ser o campo que ele vai confirmar esse password novo. Pode ser até assim, confirm password. Beleza. Então, aqui ele bota o password atual, aqui ele coloca o novo e aqui ele repete o novo para confirmar. Nós temos que fazer duas pequenas adições aqui, tá? O old password está certinho, mínimo 6, máximo 8. O password hash, ele tem que ser obrigatório a partir do momento que eu escrever algo no old password. Então, eu estou trabalhando com aquela sistemática que se eu não escrever algo, eu não estou atualizando. Se eu disser que eu quero atualizar minha senha, eu vou escrever a minha senha atual aqui. Logo, esse campo aqui ele vai obrigatoriamente ter que passar a ser obrigatório, porque eu não posso deixar a senha em branco. Só que como ele está hoje, ele está como não obrigatório. Como é que eu faço para ele se transformar nisso? Eu faço o uso do .when. E aí eu vou colocar aqui o .when para baixo. .when, que é a possibilidade de eu acessar uma outra propriedade aqui dentro do yup. Então eu vou colocar, ó, quer acessar o old password. E aí eu passo aqui que é o old password que eu estou acessando, ó, old password. E que eu vou trabalhar com esse campo aqui, que é o password hash. Então esse password hash eu chamo pelo próprio field. Então aqui eu estou dizendo, ó, quero acessar o old password, está aqui o old password sendo passado, e quero acessar esse próprio campo que eu estou aqui dentro, que é o representado pelo nome field. Vou colocar uma arrow function aqui e vou colocar aqui embaixo o seguinte, ó. Se o old password não tiver nada escrito ou tiver algo escrito, eu quero que ele mude em cada uma dessas duas situações. Então,
Se no old password eu preenchi alguma coisa, eu quero que esse campo aqui automaticamente ele tenha que ser obrigatório, porque se eu estou preenchendo o old password para alterar a senha, eu tenho que digitar a minha nova senha. Então, caso ele tenha preenchido, caso exista um valor no old password, ele vai colocar esse campo, field, que é password hash, como required. Caso eu não tenha preenchido nada, tá vazio aqui, esse campo aqui não pode ser obrigatório, então ele não tem que ter o required, então ele vai ser só field. E com isso eu tenho a validação pronta. Vou fazer a mesma coisa para o confirm password. Ó. Vou dar um enter aqui, copiei, e agora aqui vai ser, se eu preencher algo no password hash, o meu confirm password também tem que se tornar um campo obrigatório, porque eu tenho que repetir a senha. Então, no field aqui, eu vou colocar que password hash, se foi feito alguma coisa, ele vai ser um campo obrigatório. Se não foi feito nada, ele continua sendo um campo vazio. E aí eu tenho mais um incremento a ser feito aqui, ó. Vou até dar um enter aqui, que é ponto one off. E esse one off, ele me fala o seguinte, yup.ref, aliás, password hash. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se o valor que eu digitei dentro do confirm password é igual ao valor que eu digitei lá no password hash. Porque tem que ser igual, né? O password hash é a minha senha nova e eu estou repetindo a minha senha nova. Então, onde é que eu verifico isso? Aqui, ó. Estou verificando se a senha que eu digitei no password hash é igual à senha que eu tenho aqui no confirm password. Então, required.oneOf, abre parênteses, chaves, yup.ref, password hash, que é o nome do campo, se não, deixa sem nada como estava anteriormente, sem ser obrigatório. A princípio, acredito que era isso. Fechou. Beleza. Aqui eu vou ter a minha validação, normalmente, conforme eu fiz anteriormente. E aqui eu vou ter CNPJ, password hash e também eu vou receber o old password que eu acabei de criar lá em cima, a partir do corpo da requisição. No company, eu vou ter, então, se existir uma empresa com esse CNPJ, vai ser a empresa que já existia. Se existir um CNPJ diferente, se eu estiver colocando um CNPJ diferente, eu tenho que verificar se não existe esse CNPJ. Então, basicamente, eu tenho que fazer o quê? Ó? Const company, await, company.findById. E aí aqui dentro eu vou passar o nosso rec.idCompany. Opa. Aqui. Que nada mais é do que esse carinha aqui, ó. rec.idCompany. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando os dados da empresa, da minha empresa. No caso, né, eu loguei, autentiquei, né, tá aqui o meu ID da minha empresa, e eu estou solicitando aqui que ele busque todos os dados dessa empresa que está autenticada e que está tentando fazer essa atualização. Agora, eu vou fazer a seguinte verificação. Deixa eu tirar aqui. E aqui. Se eu preenchi o CNPJ, ou seja, se eu não preencher o CNPJ, ele vai se manter como está. Eu não estou trocando o valor. Se eu preenchi o CNPJ, eu quero ver se o CNPJ primeiro está preenchido. Então, se ele tiver preenchido, significa que eu alterar. Então, se eu coloquei algo no CNPJ, ele vai estar preenchido, então isso aqui vai ser verdadeiro. Aí ele vai para uma segunda condição, que é depois desse AND aqui. Se eu não mudei o CNPJ, tá? Não falei nada que eu quero mudar o CNPJ, isso aqui vai estar em branco. Beleza. Aqui eu vou verificar se esse CNPJ que eu inseri, que eu estou querendo atualizar, ele é diferente do CNPJ que eu tenho atualmente na minha empresa. Então, vejam só, eu estou buscando os dados dessa empresa que está querendo se atualizar,
a partir do ID dela, e aqui dentro vai estar o CNPJ atual dela cadastrado, que é, por exemplo, este daqui, ó, 555 aqui. Se eu digitei um novo CNPJ, e se esse CNPJ que eu digitei é diferente desse daqui, que já existe, então eu estou querendo alterar o valor do CNPJ. Se eu quero alterar o valor do CNPJ, eu não posso deixar que ele cadastre um CNPJ que já existe para outra empresa. Daí quebraria aquela minha regra de duplicação de CNPJ. Então, o que eu vou fazer? Const CNPJ exists igual a await company.find1. E aí eu passo aqui dentro a condição cnpj.cnpj, que nada mais é do que eu ter isso daqui, ó, assim. Então, o que eu estou falando? Vai lá no esquema company e procura por este CNPJ. Se esse CNPJ já existir, ele vai preencher aqui. Se esse CNPJ não existir, quer dizer que eu estou tentando atualizar o meu CNPJ para um novo e esse CNPJ não está cadastrado no sistema. Isso significa que, ok, posso atualizar para ele. Se ele achar e preencher aqui, significa que eu estou tentando colocar um CNPJ de outra empresa já existente no meu sistema e que não é o meu atual. E aí eu tenho que vir aqui e fazer o seguinte. Tenho que vir aqui e colocar dentro do if aqui, ó, if CNPJ exists, eu coloco return res.status 401.json error company already exists. Ponto e vírgula. Então, se eu tentei atualizar o CNPJ e coloquei um CNPJ diferente do valor que é o valor que eu tenho como CNPJ da minha empresa, eu verifico se já não existe outra empresa com CNPJ novo que eu coloquei. Se existir, gera o erro. Se não existir, segue adiante fazendo as outras modificações. Agora, eu tenho que fazer a seguinte verificação. Const check password igual a await decrypt.compare. O que essa verificação vai fazer? Ela vai pegar o old password, que é o meu password atual que eu inseri, e vai verificar junto do company password hash, que é o que eu busquei aqui, né, que é os dados que eu busquei aqui, que é esse daqui, tá? Busquei esses dados dessa empresa que está tentando atualizar seus dados cadastrais, e vai verificar. Se eu tinha 1, 2, 3, 4 e ele está no formato hash, ele vai pegar e ver se eu coloquei 1, 2, 3, 4, comparar os hash e ver se está correto ou não a senha atual minha. Se não tiver correta a minha senha atual, ele vai dar falso. Se tiver verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Então, se não estiver correta a minha senha atual, então aqui exclamação, check password, return, res status 401, password does not match. Beleza. Então, o que acontece? Agora, eu tenho a verificação do CNPJ para garantir que ele não está atualizando para um outro CNPJ que já existe e estou garantindo que a senha que ele colocou é realmente a senha atual dele e depois eu atualizo para a senha nova. Feito tudo isso, basicamente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a criptografia da senha, que é isso daqui, ó. Tenho que fazer a criptografia da senha. Beleza. E agora eu tenho que fazer a atualização dos dados cadastrais. E aí eu tenho algo bem legal, que é o método .find by ID and update, que ele já busca a empresa que eu quero atualizar, né, pelo seu ID, e eu tenho esse ID, que esse ID está onde? Esse ID está aqui no... Deixa eu ver se eu declarei ele já aqui em cima, senão a gente já declara. Acho que nem usei ele ainda. Não.
Esse ID está onde? No recparms.idcompany, que é o ID que eu vou estar passando da empresa, né? Eu vou pegar o ID, quando eu for atualizar, vou pegar o ID da empresa que quer ser atualizado. E vou pegar aqui embaixo o rec.body. Aliás, na verdade, aqui, isso aqui não vai precisar porque eu fiz bobagem aqui, que é o ID Company. Sorry, aqui, rec ID Company. Que porque, como eu estou atualizando isso aqui, eu vou fazer no próximo update, que é o do admin, que aí sim eu vou atualizar de outra empresa, então eu preciso pegar o ID dela por road params. Aqui eu vou estar pegando o ID da própria empresa autenticada, né? Ela que está querendo se atualizar seus dados cadastrais, então é rec ID company. Então aqui o primeiro parâmetro é esse, qual o ID da empresa que eu estou querendo atualizar. O segundo parâmetro é quais os dados que eu quero atualizar, que vão estar dentro de rec.body. E aqui é new to, que significa que quando ele atualizar os dados, eu vou dar um return res.json no company data. E eu quero que esses dados que vão vir aqui sejam os dados já atualizados. Então eu deixo aqui verdadeiro aqui para ele pegar os dados atualizados já. Acredito que esteja tudo certo. Esse aqui é o nosso método mais amplo, vamos chamar assim. E agora eu posso vir aqui no roads, posso copiar o get aqui e colar aqui embaixo. Vai ser put, porque é atualização, então o HTTP que a gente vai utilizar o método é put, /company. Não preciso passar um road params, porque eu estou pegando o ID da própria empresa. Não precisa ser administrador, porque a própria empresa vai estar atualizando seus dados cadastrais, né? E aqui vai ser .update company. A princípio tudo certo, vamos começar a testar. Está rodando a aplicação, deu erro. Vamos ver. Não deu erro, tudo certo. Vamos começar a testar. Vou ter aqui então, vou pegar o insert aqui. Vou duplicar, na verdade, o insert. Vou dar um update. Vai ser do tipo put, /company e o CNPJ aqui. Beleza. Não vou mudar nada agora. Vou deixar tudo igual. Só tenho que adicionar old password. Então aqui, ó, old password, tem que adicionar aqui. Esse old password é meu password atual. E vou colocar um novo password aqui, que é o password hash, 2 pontos, e o nosso querido confirm password, aqui. Confirm password, beleza. Vou copiar, vou manter o mesmo. Mantive todos os dados iguais. Então, primeiro ponto, eu quero testar a validação. Vou colocar aqui que a minha senha ela vai ter mais de 8 dígitos. Vou dar um send. Token not provided. Ok, deixa eu pegar, deixa eu fazer o login com essa empresa 555. Send, fiz o login, copiei o token, update, bearer token, ok, JSON, send. Validation fails. Teste 1, 2, 3, vou trocar aqui, send, atualizou. Atualizou, aqui deu tudo certo, beleza, fez a atualização com sucesso. Então a nossa atualização já está ocorrendo com sucesso. Agora eu quero trocar. Vou colocar o teste do CNPJ, ó, que ele vai verificar se o CNPJ existe ou não. Qual o CNPJ que a gente tinha aqui já existente? Tinha o CNPJ 1 a 8. Ó. Então ele não pode deixar eu colocar esse CNPJ novo, porque já existe na empresa. Company already exists, então eu alterei o CNPJ, coloquei outro e coloquei um já existente, ele não deixou, porque eu não posso duplicar. Show de bola, beleza. Vou colocar um CNPJ novo, vou colocar 1 a 5 aqui. Ó. Vou dar um send, atualizou. Se eu voltar aqui, atualizar, 1, 2, 3, 4, 5. Atualizou nosso CNPJ com sucesso. Se eu colocar aqui, ó, vou colocar 1 em todos, para a gente ver a diferença. Só no password eu não vou mexer.
Vou colocar aqui vários 1s aqui e vou dar um centro. Deu sucesso, se eu vim aqui atualizar, ó, 1 e assim por diante, ó. Atualizou todos os campos que eu modifiquei. Perfeito, e atualizou aqui, ó, update, atualizou a hora que eu atualizei o cadastro também, ó, olha só que show. Vamos para a senha. Se eu errar a senha, não é essa a senha atual. Validation fails porque eu coloquei mais. Deixa eu colocar aqui, ó, só teste 1. Password does not match, ó, não é o meu password atual, é 1, 2, 3. Se eu colocar aqui a minha nova senha vai ser 1 a 8, e eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, validation fails, vamos ver o que ele deu aqui, porque o confirm password e o password estão errados, perfeito. 7, 8, show de bola, atualizou, se a gente for ver aqui, ó, não vai dar para ver muito bem, mas ele vai atualizar a senha. Como é que a gente vê isso? Se eu vim aqui no Session tentar fazer login com a senha antiga, company not found. Sim, porque eu mudei o CNPJ. 1, 2, 3, 4, 5. Password does not match. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fez o login. Vim aqui, troquei o token. Send. Password does not match. Assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Show de bola. Funcionando perfeitamente o nosso update. Falta, por último, já estendemos bastante a aula, mas vamos terminar. O company era o controller com maior número de métodos e alterações. Falta o último, que é o update company. Então, esse aqui ele é bem parecido com o details, então eu vou copiar o details, tá? Aqui. E vou colocar aqui embaixo. Vou colocar update company status hack_has const company, e aí aqui eu vou dar um await company find by id and update. E aqui dentro eu vou passar, deixa eu colocar um enter aqui e aqui um enter também. Beleza. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Essa rota ela vai ser acessível somente pelo admin. Por quê? Porque essa aqui é aquela atualização, a empresa vai lá se cadastrar no meu sistema e o admin vai lá mudar o status do cadastro dela de falso, que é o padrão, para verdadeiro, para ela poder estar com o cadastro ativo no sistema. Então eu vou procurar pelo ID da empresa que eu vou passar. Então aqui, ó, eu vou usar esse ID aqui, ó, ID Company. Eu vou fazer um put, que é uma atualização, e vou ter que ser administrador, e aqui vai ser o update company status. Beleza. Vou pegar esse ID aqui que eu estou passando, ó, ID company. Então vai ser aqui, ó, hack.params.id company. Show de bola, beleza. A atualização que eu vou estar realizando, ela é hack.body. Aqui. E o nosso new, após aqui, vai ser 2.to, que eu quero retornar os dados atualizados. Fechou aqui, e o select vai ser o CNPJ, pode ser somente o name dela, o e-mail, o telefone.commercial phone, e se ela está ativa ou não. Aqui eu tenho minha verificação, retorno resultados, beleza, acredito que esteja tudo certo. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou passando o ID da empresa que eu quero atualizar, né, o status dela, vou passar o status aqui dentro do hack.body. Por que eu não mudo o status para true aqui? Porque pode ter a situação contrária, né? Pode ser que eu queira ir lá e desativar o cadastro da empresa, então eu vou colocar como falso, então aqui já daria errado. Então eu vou trocar, né, e vou mandar quando for verdadeiro ou quando for falso. Ele vai me retornar os dados atualizados, somente esses propriedades eu quero retornar, e o resto a gente deixou padrão. Já salvamos, já configuramos a rota, somente administrador, vou vir aqui e vou testar. Details, Ctrl D, Update Status.
put, vou colocar que é o status dessa empresa aqui, 77, que é essa daqui, 77, beleza, e vou fazer o login como administrador. Fiz o login, aliás, vamos fazer o login como usuário normal primeiro. Fiz o login como usuário normal, update status, send, aqui vai ser JSON, active, true. Send, não posso, não sou administrador, beleza, funcionou, volto, send, copio, opa, aqui, venho aqui, deleto, rolo um novo token, send. Retornou para mim os dados da empresa que eu atualizei o status. Se eu vim aqui, o status dela hoje é falso, atualizei, status dela é verdadeiro. Funcionou certinho. Voltei para o falso, não quero mais essa empresa ativa, ok, atualizei, falso aqui também. Perfeito, funcionando a atualização do status pelo nosso usuário administrador. Com isso, o nosso Company Controller fechou para esse primeiro momento. Agora a gente depois, na próxima aula, vai trabalhar com o Announcement, né, o controller do Announcement.